Queridos irmãos, nós estamos na série O Evangelho para a Vida Real. Às vezes parece que vivemos achando que o Evangelho é apenas algo relacionado à conversão. Eu ouço o Evangelho, Deus trabalha no meu coração e eu sou convertido. Outros pensam no Evangelho como teologia, que é algo para aqueles que querem estudar mais, conceitos teológicos, mas que não faz tanta diferença assim para o dia a dia. Lê do engano. O Evangelho, queridos, é algo para a vida toda, para a vida real, para cada dia da nossa vida. Sabe, irmãos, por vezes nós ficamos desanimados, por vezes nós agimos de forma errada, nós queremos conquistar a atenção de Deus, o amor de Deus, ou nos frustramos, ou nos entristecemos achando que Deus não se importa conosco. Por vezes, queridos, sofremos por não entender o maravilhoso Evangelho do nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. É por isso, queridos, que nós temos ao longo dessas últimas semanas e meses falado sobre o Evangelho para a vida real. E na semana passada nós falamos sobre a fé como um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Deus é que nos dá fé. Hoje à noite, ao falar sobre Hebreus, ao dar continuidade da nossa série sobre Hebreus, nós vamos continuar vendo sobre isso, né? Como Deus dá fé para o seu povo, para a nossa caminhada, para a jornada, para a maratona que nós corremos. E hoje, falando sobre o capítulo 12 do livro Evangelho para a Vida Real, do Jerry Bridges, nós falaremos sobre o tema que na teologia é chamado de adoção. Filhos de Deus. Nós fomos feitos filhos de Deus. Uma das mais belíssimas, mais maravilhosas, mais abençoadoras doutrina da palavra do Senhor. A doutrina da adoção. A doutrina que nos ensina que Deus nos fez seus filhos através de Jesus Cristo. Nesta manhã, queridos, nós aprenderemos que nós, pela graça do Senhor, através de Cristo, nós que estávamos longe de Deus, afastados do Senhor, alienados de Deus, nós fomos pela graça, pelo amor de Deus, através de Cristo, feitos filhos de Deus. Nós fomos, queridos, nós fomos transportados para um novo relacionamento, um relacionamento abençoado, com bênçãos maravilhosas através deste relacionamento. 1 João, capítulo 3, verso 1. Prestem atenção, queridos, nesta declaração de João. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você já deve ter passado por uma situação, você está caminhando, ou quem sabe andando de carro, e alguém grita assim, olha só, chama a sua atenção para algo muito bom, para algo maravilhoso. Já passou por isso? Ou você mesmo chama a atenção das pessoas, olhem aquilo, vejam aquilo. É o que João está fazendo. Na Nova Versão Internacional, eles traduziram assim, vejam que grande amor nos tem concedido o Pai. Irmãos, isto de fato é digno de nota. João está dizendo, vejam que coisa maravilhosa, vejam que grande amor nos tem concedido, quem? O Pai. A ponto, diz ele, de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. E de fato, diz ele, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele mesmo. Há uma frase, irmãos, que é comumente dita pelas pessoas, mesmo pessoas que não têm relacionamento com Deus, mesmo pessoas que conhecem a Deus apenas de ouvir falar, é a frase, eu também sou filho de Deus. É a frase, todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos de Deus. Será que a Bíblia ensina isso? Não. A Bíblia não ensina que todos são filhos de Deus. A Bíblia ensina que Deus é o Criador de todas as coisas. Não podemos discordar do fato de que Deus é o Criador e todos nós somos criaturas de Deus, sem dúvida alguma. Todos somos criados por Deus. E todo ser humano tem esta
podemos dizer, essa dignidade de, não em si, mas em Deus, de ter sido feito imagem e semelhança de Deus, ainda que nós saibamos que o pecado corrompeu em muito essa imagem. Daí nós falarmos na teologia da depravação total. O homem que foi afetado por inteiro, todas as suas faculdades afetadas pelo pecado, mas ainda assim o ser humano continua sendo, carregando dentro de si a imagem e semelhança. Agora, isso não significa que todos são filhos de Deus. Não. Nós todos somos criaturas. Mas nós não éramos filhos de Deus. E hoje nós vamos ver isso, queridos, o porquê que isso é tão importante, essa doutrina é tão importante, a doutrina da adoção. Vejam só, o que é tão importante? Primeiro, queridos, primeiro de tudo, é por causa de quem nós éramos. Pensem um pouco, o que nós éramos, quem nós éramos, antes de sermos alcançados pela maravilhosa e suficiente graça de Deus. Eu disse, nós éramos criaturas, verdade, criados por Deus, mas não filhos de Deus. Irmãos, nós já estudamos, eu creio que foi no capítulo 7 do livro, e o autor fez uma analogia de um rebelde condenado que tentou assassinar um rei e derrubar o seu governo. Se essa parece ser uma comparação muito forte para você, lembre-se que cada pecado que cometemos é um ato de rebelião contra Deus. Tem gente que pensa assim, que nós éramos apenas indiferentes em relação a Deus. Deus estava no céu e nós aqui, e não havia simplesmente um relacionamento e tudo bem. Indiferença. Não. Nós éramos inimigos. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, cada pecado, um ataque contra o caráter santo de Deus. Nós ofendíamos a Deus constantemente através dos nossos pecados. Irmãos, nós então, a nossa condição era uma condição de inimizade contra Deus. Paulo trabalha isso nas suas cartas. Inimigos de Deus, ofendíamos a Deus. Éramos, por natureza, diz Paulo, filhos da ira. Filhos do diabo. Nós não gostamos de usar essa expressão, parece muito forte, mas essa é a verdade. Quem não é filho de Deus é filho do diabo, mesmo sendo criado por Deus. Queridos irmãos, esta era a nossa condição. Na semana passada, no domingo passado, nós consideramos sobre o nosso estado de morte espiritual. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, pecávamos constantemente contra Deus, ofendíamos a Deus, éramos inimigos de Deus, não filhos, inimigos de Deus. Então, isso nós precisamos considerar. Agora, então, imagine naquela analogia uma pessoa que cometeu algo contra um rei, e agora ele está sentenciado à morte. Ele está no corredor da morte. Merecidamente ele merece essa condenação. E aí, de repente, alguém chega e diz assim: escuta, você não vai mais ser morto. E a pessoa fica maravilhada. Não vou ser mais. Mas eu fiz aquilo de errado. Não. Você não vai ser morto. E mais, você vai se tornar, agora você vai fazer parte da família do rei. Imaginem, a pessoa que antes estava no corredor da morte, sentenciada à morte, por ter ofendido ao rei, agora não apenas ela não seria mais morta, ela agora estava fazendo parte da família do rei. Isso não é algo maravilhoso? Mas é isso exatamente que Deus faz conosco. Nós que merecíamos a morte eterna. E Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Nós que ofendíamos ao Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso. Agora não somente somos livres da condenação do pecado. Lembra-se da doutrina da justificação? Nós já tratamos dela aqui. A doutrina que nos ensina que Deus, através de Cristo, nos declara justos. Pessoas pecadoras como nós são declaradas justas através daquele que é justo, através daquele que obedeceu de forma perfeita, através daquele que pagou todo o preço. Nós, queridos, não apenas somos justificados por Deus, nós somos feitos filhos de Deus. Lembram-se de João capítulo 1, que diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Que diz que Jesus, sendo o verbo, se fez carne, que o verbo veio para os seus e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus.
Irmãos queridos, essa doutrina é importante, em primeiro lugar, porque nós merecíamos a condenação eterna. Éramos inimigos e fomos feitos filhos de Deus. Isto é maravilhoso, isso faz toda a diferença. Mas também, queridos, nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Nós já aprendemos sobre isso, eu citei agora há pouco, fomos declarados justos. Esta é uma linguagem forense, é uma sentença de Deus, ele diz que agora nós somos justos. Aliás, desculpem, não é que nós somos justos, que agora não temos pecado. Deus nos declara justos. Essa é uma declaração de Deus. Não há nenhuma condenação, diz Paulo em Romanos 8:1, para os que estão em Cristo Jesus. Mas pensem comigo, queridos, a justificação, então, é uma declaração judicial da parte de Deus agindo em sua capacidade como juiz supremo. É um ato, sem dúvida, legal, né? Resultando em uma posição legal. No entanto, nós precisamos de algo mais do que uma posição legal. Nós precisamos, se nós quisermos viver na presença do Senhor, se nós quisermos ter um relacionamento com Deus, né, nós precisamos ser trazidos a uma relação familiar com Deus. É por isso que a doutrina, a maravilhosa doutrina da adoção, tem a ver com uma relação familiar. Agora, e Jesus nos ensina isso, nós podemos nos dirigir a Deus, o chamando de que forma? Lembram-se como nós oramos, nos referindo a Deus como o nosso Pai. Isso não é maravilhoso? Nos referirmos àquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que é o Senhor poderoso, a quem nós devemos temer, sem dúvida alguma, aquele que é o justo juiz, o santo, todo-poderoso, nós podemos chamá-lo de Pai. O apóstolo Paulo vai além. Ao usar a expressão do grego Abba, a ideia ali é de papai. Nós podemos nos referir a Deus, podemos chamando-o de Pai, de papai. Isto é algo maravilhoso. Então é importante porque Deus, queridos, não apenas nos justificou, Ele nos fez membros da família. Nós fazemos parte da família de Deus. Somos raça eleita, como diz o apóstolo Pedro, como escreveu Pedro. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Fazemos parte da família da fé. É por isso até que nos referimos a Abraão como o pai Abraão. Nós cremos que nós somos descendentes pela fé de Abraão e podemos ter a Deus como nosso pai. Isso não é maravilhoso? Deus é o nosso pai. Bom, pai de quem? Daqueles que estão em Cristo. Mais uma vez, queridos, nem todos são filhos de Deus. Nem todos os filhos são filhos de Deus. Ah, quem que é filho de Deus? Ah, aqueles que são mais obedientes. Não. São filhos de Deus, como diz lá João, aqueles que creem em Cristo, o que foi e que é perfeitamente obediente. Muito bem. Nascido de Deus. Irmãos, um filho, uma filha, em qualquer família, ou ele é nascido da família, ou ele é adotado. Uma criança não pode ser as duas coisas. Uma criança não pode ser um filho biológico e adotado ao mesmo tempo. Ou ele é um filho biológico, ou ele é um filho, ou ele é adotado. Mas, em relação a Deus, nós somos as duas coisas. Desculpe. Nós somos as duas coisas, queridos, porque a Bíblia diz que nós somos nascidos de Deus, não fisicamente, espiritualmente, e somos adotados em Cristo Jesus. Olhe comigo esse texto, João 3. Jesus diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Aliás, irmãos queridos, falando aqui em João, no Evangelho de João, nós vemos que Jesus está falando com um homem chamado Nicodemos. Lembra-se o que Jesus falou para Nicodemos? Quem é que lembra? O que Jesus falou para Nicodemos?
Isso. É isso mesmo, André. Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos era um fariseu, era um homem importante na religião judaica, e ele vai ter com Jesus. Jesus disse para ele que ele precisava nascer de novo. Nós até vimos isso na semana passada. Aí a ideia, nós nascemos uma vez fisicamente, mas nós precisamos nascer mais uma vez espiritualmente. Porque como nós vimos na semana passada, nós estávamos, qual era a condição? Mortos nos delitos e pecados. De forma então que nós somos criados por Deus, nós nascemos espiritualmente, em espírito, nascidos de Deus, e somos adotados na família da fé. É por isso, queridos, que nós podemos dizer que nós somos tanto filhos de Deus, nascidos de Deus, como adotados por Deus. Vejam também 1 Pedro 1,23. Pois fostes gerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então Pedro fala aqui de sermos regenerados. O que é ser regenerado? O que é regenerado? Desculpem, irmãos, eu vou fazer o seguinte, só para... Eu não vou pedir para desligar o ventilador, porque está muito quente hoje, né? Mas está causando essa tosse. Vou ficar com a máscara aqui até para a segurança dos irmãos. Queridos, então, a ideia de regenerado é ser gerado novamente. Regenerado. De que forma nós somos gerados novamente? Nós nascemos fisicamente, mas nós somos regenerados no sentido espiritual. Daí dizermos que nós nascemos de Deus espiritualmente e adotados por Deus. Então, tornar-se um filho de Deus, vejam só, não se refere apenas a um novo relacionamento, mas também a uma nova vida. Nós sermos adotados por Deus significa que nós estamos numa nova condição. Nós agora fazemos parte da família da fé, da família da aliança, do povo da aliança, mas também nós temos uma nova vida, porque quando se nasce de novo, o apóstolo Paulo usa a expressão, nós nos tornamos uma nova criatura. É por isso que aquele que é nascido de Deus é diferente. Ele tem gostos diferentes. Coisas que antes não incomodavam, atos pecaminosos que a pessoa fazia, que fazíamos, estava tudo bem, agora não mais. Por quê? Porque houve um novo nascimento. Eu estranho muito quando a pessoa diz assim, não, eu sou convertido. Mas ela continua tendo a mesma vida, os mesmos pensamentos, vivendo nos mesmos pecados, sem temor a Deus. Um novo nascimento vai causar, não é porque agora a pessoa faz parte de uma igreja e agora ela tem que seguir aquelas regras, não. Nós estamos falando, queridos, de uma mudança no coração. Nós estamos falando de uma mudança que nos leva a já não ter prazer em coisas que nós tínhamos antes. A ter prazer naquilo que nós não entendíamos antes, como estar com o povo de Deus adorando ao Senhor. Há uma mudança no coração. Então, irmãos, nas palavras de Pedro, nós tomamos parte ou nos tornamos participantes da natureza divina. Lá em 2 Pedro 1,4 ele diz isso. Agora, cuidado. Ao ler isso, não pense que Pedro esteja de alguma forma ensinando que nós nos tornamos divinos. Não é isso. Pedro dizer que fazemos parte, passamos a fazer parte da natureza divina, não significa que nos tornamos pequenos deuses, né? Significa que a vida sobrenatural de Cristo começa a invadir e permear nosso mais íntimo ser. É isso que significa. Fazer parte da natureza divina não significa que nos tornamos deuses, de forma alguma. Mas que agora, queridos, a vida sobrenatural de Cristo
permeia o nosso íntimo, o nosso ser. É essa a ideia. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós, fazendo-nos agir como Cristo, conformando-nos à imagem de Cristo. É esta a ideia. Nós não nos tornamos Cristo, nós não tornamos Deus de forma alguma, mas como filhos de Deus. Somos participantes desta forma. Então, vamos falar sobre adotados por Deus. Vejam comigo o que diz Paulo em Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Irmãos queridos, a Bíblia então fala do nosso ser sendo adotado por Deus. Não recebestes espírito de escravidão. Nós não somos escravos de Deus. É verdade que a Bíblia usa a palavra servo, nós somos servos de Deus, nós somos servos de Cristo. E a palavra servo dá essa ideia de escravos, mas não um escravo, alguém que faz algo obrigado. Mas é um filho, é alguém que obedece como um filho obedece ao pai. O filho não obedece ao pai, ou não deveria, por medo, desculpem, irmãos, por obrigação, mas por amor. É assim que nós obedecemos ao Pai. E assim, queridos, diante de Deus é que nós obedecemos. Nós obedecemos por amor, porque nós somos filhos e Ele é o nosso Pai, o nosso amado Pai. A ponto, como diz Paulo, de nós clamarmos, Abba, Papai. Um filho que se refere assim ao Pai, de uma forma tão terna, é porque ama. Como é gostoso, quem é pai aqui sabe disso, ouvir papai. Como é gostoso a gente ver nossos filhos quando eles nos obedecem, porque eles nos consideram, eles nos amam. E assim, queridos, como povo de Deus que nós devemos agir. Vejam também, queridos, o que Paulo escreve. Aliás, o que Pedro escreve. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Deus enviou o seu Filho para que recebêssemos a adoção de filhos. Muito bem, queridos irmãos, e aqui já fica claro uma coisa muito séria e também maravilhosa. Nós só podemos ser filhos de Deus, nós só somos adotados na família da fé através de Cristo. Vocês prestaram atenção no que Pedro escreve? Vindo, porém, a ideia de plenitude do tempo é o tempo de Deus, é o tempo certo de Deus. Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido da lei, para fazer o quê? Para resgatar aqueles que não eram filhos, para resgatar aqueles que estavam longe, para resgatar aqueles que estavam indiferentes, aqueles que eram filhos da ira, aqueles que estavam sob a lei e pela lei nunca conseguiriam alcançar, nunca conseguiriam por obediência fazer parte da família da fé. E aí Pedro diz, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Você e eu, nós nunca receberíamos adoção de filhos não fosse a vinda de Cristo. Jesus Cristo não veio para que pudéssemos ter uma vida um pouco melhor aqui, como alguns pensam. Jesus Cristo não veio para que pudéssemos ter mais saúde. Jesus Cristo não veio para que você tenha uma melhor casa, um melhor salário. Jesus Cristo veio para que fôssemos feitos filhos de Deus. Continuando aqui, meus irmãos, ser adotado por Deus significa que fomos trazidos a uma estreita relação pessoal com Ele. Ser adotado por Deus significa que fomos trazidos a uma estreita relação pessoal com Ele. Lembre-se, nós éramos rebeldes, inimigos, condenados, estávamos no corredor da morte, aguardando a nossa data de execução.
Mas quando Deus nos perdoou, Ele nos adotou e nos trouxe a sua família, a família real, através de Cristo. Temos, queridos, vejam também, acesso imediato e garantido a Ele. Ele nos dá o privilégio de nos dirigirmos a Ele como papai, como nosso Pai. E como é maravilhoso, e Jesus nos ensina isso, quando orardes, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Como é maravilhoso podermos nos referir ao Todo-Poderoso como nosso Pai, saber que Ele é o nosso Pai, mais do que o nosso Criador, mais do que o Criador de todas as coisas. Ele é o nosso Pai, que se importa conosco, que nos ama, e nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, as bênçãos, de fazermos parte da família da fé. Então, um termo adoção, queridos, aponta para os privilégios e direitos de filhos. Aponta sim para o fato de que em Cristo agora nós fazemos parte da família da fé, nós estamos num novo relacionamento, numa outra posição, não de criaturas, mas de filhos, e aponta para os privilégios e direitos. Vamos falar de Deus como nosso Pai. Salmo 145, verso 8 diz: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Sigmund Freud foi um psiquiatra, pai da psicanálise, austríaco. Freud, ele defendia que o ser humano, ele tem uma visão de Deus, ele projeta, a sua compreensão de Deus, aquilo que ele tem no seu pai. E aí é um problema sério, porque nem todos nós tivemos ou temos pais amorosos, justos, bons. Alguns, infelizmente, têm ou tiveram pais abusivos. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Deus abençoe. Alguns de nós, quem sabe, tiveram pais abusivos ou têm, pais violentos. Alguns, quem sabe, foram abandonados. E se alguém tem um pai que não é um bom pai, e projeta para Deus essa visão, aí é terrível. Então, a nossa visão de Deus como Pai, não pode, e mesmo que você tenha um bom pai, ainda assim não é a visão correta. Nós não podemos, como dizia Freud, e eu acho que ele estava errado, apesar de alguns fazerem isso mesmo, nós não podemos projetar a nossa visão de Deus baseada na visão que nós temos do nosso Pai, porque melhor que seja o nosso pai, ou melhor que nós sejamos como pais, nós não somos perfeitos. Eu acho interessante quando Jesus diz assim: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. E ele vai dizer: pois qual é o pai que o filho pedindo pão, lhe dará uma pedra, lhe dará uma serpente? Jesus diz: se vocês que são maus, se vocês que não são perfeitos, sabem dar boas coisas, boas dádivas aos vossos filhos, Jesus diz: quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Significa que por melhor pais que nós sejamos, nós não somos como Deus. Deus é muito melhor, porque Deus é o Pai perfeito. Então, quando você for pensar em Deus como Pai, não pense com a imagem que você tem do seu pai, por melhor que tenha sido o seu pai, ou pior que tenha sido o seu pai. Pense de acordo com as Escrituras. Daí o Salmo 145, 8. Quem é o Deus que é o nosso Pai? Ele é o Pai que é benigno. Sabe o que significa ser benigno? É você fazer o bem, ainda que a pessoa não mereça. É você ser bondoso. E no hebraico há uma palavra chamada hesed. E essa palavra hesed pode ser traduzida por amor, por bondade, por fidelidade. Deus é assim, Ele age dessa forma hesed. Ele é benigno, Ele é amoroso, Ele é fiel. Benigno, e diz mais do salmista, misericordioso. Deus, queridos, age com misericórdia. Para nós, a palavra em português misericórdia vem do latim, que é a junção de duas palavras, míseros e cardia, miséria e coração. Deus, Ele carrega pessoas miseráveis como nós no coração.
Ele é um pai tão amoroso que carrega seus filhos, que não são filhos bons, perfeitos, merecedores, mas miseráveis, ele carrega no coração. Sabe quem é o nosso pai? Não é como eu sou como pai, que por vezes não tenho paciência. Ele é tardio em irar-se. Ele é de grande clemência, ele é assim, ele é um pai perfeito. Ele não é como eu sou como pai, porque eu não sou um pai perfeito. Pense em Deus como um pai, de acordo com as Escrituras. Ele não é um pai que passa a mão na cabeça quando fazemos coisas erradas. Hoje nós vamos entrar no capítulo 12 de Hebreus, apenas os primeiros versículos, os de 1 a 3. Mas semana que vem, se Deus permitir, nós vamos olhar como Deus disciplina os filhos que Ele ama. Nós, por vezes, falhamos em disciplinar nossos filhos. Deus é o Pai perfeito. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Olha só o que diz o salmista também no Salmo 147, versos 2 a 4. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Cura as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. É curioso pensar, por exemplo, nesse texto, né? Observe as visões contrastantes acerca de Deus nesses dois versículos. O mesmo Deus que por seu grande poder, como diz o final aí do verso do Salmo 147, olha o que ele faz. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Quando a gente lê Isaías 40, a partir do verso 12, nós lemos isso também. Ele é aquele que estende os céus. Ele é aquele que conhece todas as estrelas, chama pelo nome, por ser Ele grande em força, forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Pense, queridos, que visões contrastantes. O Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo nome, ao mesmo tempo, é o Deus compassivo, como diz o salmista no Salmo 145, 8, que faz o que, meus irmãos? Que é misericordioso, é tardio em irar-se. É o mesmo Deus, como diz aqui o Salmo 147, que congrega os dispersos de Israel, sara os de coração quebrantado, cura as suas feridas. Este é o nosso Pai. O Todo-Poderoso é o Deus transcendente, é aquele incomparável, é aquele que tem todo o poder, é aquele que dirige todas as coisas, mas é o Deus imanente, é aquele que está com o seu povo, com os seus filhos. É aquele, como diz o salmista no Salmo 46, é refúgio e fortaleza, é socorro bem presente na tribulação. É o nosso Deus zeloso, é o Pai amoroso, é o Pai presente. Então, queridos, quer tenhamos um Pai que respeitamos e estimamos, quer tenhamos um que é digno de ser desprezado, nunca devemos formar a nossa visão de Deus a partir de qualquer padrão humano, ao contrário, devemos, queridos, recorrer à Bíblia para obter uma imagem fiel do nosso Pai celestial. Não temos como nesse estudo falar sobre as características de Deus como Pai, e no livro próprio Jerry Bridges ele coloca apenas algumas. Essa semana eu li um outro livro, eu quero recomendar para os irmãos, o livro Eu Creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, um estudo do credo apostólico feito pelo reverendo Hermes Steinmeier, onde um dos capítulos ele trata sobre Deus como nosso Pai. Ele faz uma lista ali, mas nós não tínhamos, eu nem coloquei aqui porque nós não teríamos tempo para isso. Mas vamos olhar aqui 5 responsabilidades paternais que Deus assumiu para com seus filhos. Como eu disse, são muitas. O Jerry Bridges coloca 5, que eu vou compartilhar com os irmãos. Primeira delas, Deus como nosso Pai. Ele é o Pai que é provedor. Deus provê para nós. Ele é o Pai cuidadoso que provê para nós. O apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Deus é o nosso Pai provedor. É aquele que proveu para Abraão
para que Abraão, como um pai, não precisasse sacrificar o seu filho. É o Deus, queridos, que tem provido para nós. É o Deus que nos tem sustentado, a ponto de Jesus, lá em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, dizer assim: vocês não têm que ficar ansiosos pela comida, vocês não têm que ficar ansiosos pelo que vocês vão comer, beber, vocês não têm que ficar ansiosos por roupa, por questão de roupa, porque o vosso Pai sabe que vocês precisam de tudo isso. Jesus, queridos, chega de uma forma bastante pedagógica, instrutiva. Ele diz assim: olhem ao redor. Vejam como os pássaros são alimentados por Deus. Eles não trabalham, eles não precisam ficar juntando em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste que sustenta. Vejam, observem as ervas do campo, disse Jesus. Eles não fiam, eles não costuram, mas o vosso Pai Celeste é quem veste a erva do campo. E aí Jesus então diz: se Deus alimenta pássaros e veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vocês que são filhos. Deus, queridos, é o Deus provedor. E aí Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, comida, bebida, roupa, vos serão acrescentadas. Jesus, queridos, no mesmo Sermão do Monte, um pouco antes dele falar da ansiedade, ele nos ensina a orar. Como eu disse, nos ensina que nós podemos dizer: Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E aí o que Jesus nos ensina? O pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Nós oramos chamando a Deus de Pai e dizendo: Pai, me dá as condições básicas, para que eu não precise ficar ansioso com roupa, com comida, com as coisas básicas. Eu simplesmente digo: Pai, me dê aquilo que eu preciso. Não porque Deus não saiba que eu preciso, é claro que Ele sabe melhor do que nós, mas porque Ele nos quer nesse relacionamento, porque Ele nos quer nesta condição, nesta certeza de que nós sabemos que Ele é o nosso Pai, e podemos colocar diante dele as nossas necessidades, para que nunca esqueçamos que o que nós temos não vem do nosso esforço, da nossa capacitação, dos nossos méritos, mas do sustento do nosso provedor, do nosso Pai amoroso provedor, que nos dá não aquilo que queremos, aquilo que precisamos. Deus é um Pai provedor, é aquele que nos sustenta. Você e eu não precisamos andar ansiosos. Não significa que vamos ser irresponsáveis. Nós vamos fazer a nossa parte, vamos trabalhar, vamos fazer aquilo que devemos fazer, mas na certeza que nós não somos órfãos largados nesse mundo, à nossa própria sorte. Nós somos filhos de Deus, que cuida de nós. Não se esqueça disso. Ele é o Pai provedor. Segundo lugar, queridos, Ele não apenas provê para nós, Ele nos protege. Jesus diz, lá em Mateus 10, 29 a 31, não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra, sem o consentimento, olha a expressão que Jesus usa, de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois. Eu acho essa expressão de Jesus maravilhosa. Não temais, pois, não tenham medo. É o que Jesus está dizendo. Parem de ficar com medo. Sabe por quê? Porque vocês valem muito mais do que muitos pardais. Jesus nos ensina que Deus, em sua soberania, controle absoluto, poder, Ele dirige todas as coisas. E não se vendem 2 pardais por um asse, nenhum deles cairia em terra sem o consentimento do vosso Pai. Nesses dias, queridos, de pandemia, quantas pessoas, não simplesmente preocupadas, porque é natural a preocupação, quantas pessoas desesperadas, quantas pessoas em pânico, quantas pessoas, hoje é dia de eleição, Dona Nadiege já conseguiu votar, né? Muito rápida, esperta, Dona Nadiege. Tem gente que não vai votar hoje,
Porque diz assim, eu não posso sair de casa. Alguns estão dizendo, eu vou sair só depois da vacina. Vejam, queridos, a questão não é não termos cuidado, não termos, sermos cuidadosos, zelosos, responsáveis. É claro, devemos ser. O medo até natural, normal. Mas nós não precisamos ter pânico, desespero, porque nós cremos que o nosso Pai está dirigindo todas as coisas. Essa semana eu li uma ilustração, não sei se é uma história verídica, já é antiga, você já deve ter ouvido, da menininha que está no avião, ela aparentemente está sem a mãe, sem o pai, e o pessoal ali, comissários de bordo, dão assistência, e no meio do voo, o avião começa turbulência, né? E as pessoas começam já a ficar impacientes, e a menina lá desenhando. Aí a coisa vai complicando mais, a turbulência vai aumentando, as pessoas começam a ficar verdadeiramente incomodadas, apreensivas, e a menininha numa boa. Quando a coisa piora ainda mais, até que diante da tranquilidade da menina, alguém não se aguenta e diz, você não está com medo? Não, ela disse, não, meu pai é o piloto. Irmãos queridos, vejam, nós não precisamos nos desesperar. O nosso Pai é aquele que dirige todas as coisas. Eu não sei, quando nós nos desesperamos, das duas uma. Ou não temos certeza que Deus dirige todas as coisas, talvez achemos que as coisas acontecem fora do controle dele, ou não cremos que ele nos ama verdadeiramente. Porque se nós cremos que ele é o nosso Pai, ele é o Todo-Poderoso, por que temer? Por que nos desesperar? Ele é o Deus que nos protege. Ele é o Deus que nos guarda. Terceiro lugar, ele é o Pai maravilhoso que nos encoraja. Salmo 10, verso 17. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Olha a expressão que o salmista usa. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Sabe o que significa fortalecer o coração? Encorajar. Irmãos, nesta vida, como nós veremos hoje à noite, nesta maratona que nós estamos correndo, é tão difícil. Algumas vezes, nós estamos numa subida muito íngreme. A São Silvestre não chega a ser uma maratona. Eu estava pesquisando essa semana por causa do sermão de hoje à noite. São Silvestre é só uma corrida de rua. Maratona tem mais de 40 quilômetros, São Silvestre tem 15. Mas quando chega lá na subida da Brigadeiro, eu acho que esse ano nem vai transmitir, né? Parece que eles mudaram a data. Quando chega na subida da Brigadeiro, a gente assiste pela televisão, né? Eu nunca corri uma maratona, acho que nunca vou correr. Mas a gente vê como é difícil. E numa maratona, isso é uma corrida de rua e uma maratona, 42.125 metros. Deve ter muito momento que a pessoa quer desistir, não aguenta mais. Aí ela ouve alguém dizendo, continue, você chega lá, eu estou com você. Queridos, muito mais do que torcida, nós temos um Pai que nos encoraja. Como Ele fez com Josué, dizendo, ser forte e corajoso, eu estou com você. Como Ele fez com Moisés, eu serei contigo. Ele nos encoraja, Ele fortalece o nosso coração, Ele nos dá ânimo. Ele não diz assim, vai lá, você consegue. Estou torcendo por você. Ele diz, eu estou com você, eu Todo-Poderoso, estou com você. Domingo passado, nós olhamos para Hebreus 11, de 30 a 40, e o autor falou de Gideão. Lembra-se de Gideão? Lá em Juízes 6. Gideão era um homem que, é interessante, o anjo aparece para ele e diz assim, o Senhor é contigo, homem valente. Aí logo em seguida o anjo fala assim, olha, você vai livrar o povo dos midianitas. Aí Gideão, o homem valente, diz assim, não, mas espera aí, mas eu sou da menor tribo de Manassés, da menor família, minha família é a menor da tribo de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Que valentia é essa, né, de Gideão? Mas Deus diz assim, mas eu sou contigo, eu é que estou te enviando.
Deus não disse assim, não, Gideão, confia mais em você, não. Ele diz assim, eu estou te enviando. Assim como ele falou com Moisés, eu serei contigo. Assim como ele falou com Josué, não temas, eu estou contigo. Irmãos queridos, nós temos um Pai que nos encoraja. Não porque Ele acredita em nós, mas porque Ele está conosco. Quarto lugar, queridos, Deus nos conforta. Além de provisão, além de encorajamento, além de tudo isso, nós precisamos de conforto também. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele, olha o que diz o texto, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Ele. Não saiu a referência, meus irmãos, desculpem, mas é 2 Coríntios 1, versos 3 e 4. O apóstolo Paulo fala que Deus é o Deus, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias, e Deus do quê? De toda a consolação. Talvez você esteja precisando de conforto, consolo. Você tem um Pai que tem poder e interesse em consolar você. O problema é que às vezes nós buscamos conforto e consolo fora do nosso Pai. Nós temos um Pai que é poderoso e consolador. Quinto lugar, queridos, Deus também nos disciplina. Hebreus 12, 10, que provavelmente nós falaremos domingo que vem à noite. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, diz o autor, se referindo ao nosso pai terreno. Segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Nós temos um Pai que, Ele se preocupa conosco, Ele quer o nosso bem. E o nosso bem é sermos conformados à imagem de Cristo, andarmos no caminho dele, é por isso que Ele vai disciplinar. Um pai que ama o filho, se preocupa com o filho e disciplina. Pai que deixa o filho crescer de qualquer jeito é porque não ama o filho, não. O pai que de fato ama. A gente fala isso para os filhos, eles não acreditam muito não, né? Olha, você vai ser disciplinado porque o papai e a mamãe, a gente ama você. Eles não acreditam. Eles acham que a gente está fazendo porque quer castigá-los. Não. Às vezes a gente está bravo mesmo, né? Mas a gente disciplina porque ama. Se Deus não nos amasse, Ele nos largaria a nossa própria sorte. Ele diria, faça o que você quiser. Aliás, alguém disse certamente, a pior coisa que pode acontecer para alguém é Deus dizer, faça o que você quiser. Você está livre, faça o que você quiser. Nós acabaríamos conosco em pouco tempo. Ele é o Pai amoroso que disciplina. Então, queridos, tudo isso por meio de Jesus Cristo. Temos essa relação com Deus somente por meio de Jesus. O apóstolo Paulo escreve, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. E eu cito mais uma vez o texto de João. Veio para os seus não o receberam. Se referindo a Cristo, que não foi recebido pelo seu próprio povo judeus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Queridos, nós somos filhos através do unigênito do Pai, daquele que é Deus, da própria essência do Pai, que é Jesus Cristo. Porque por Ele, diz Paulo, através de Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. E eu termino aqui, meus irmãos, com algumas implicações doutrinárias e práticas, e essas não tirei do livro do Jerry Bridges, eu tirei do livro do Dr. Ermstein, né? Sobre o credo apostólico. Ele diz assim, Deus é Pai do povo formado, escolhido por Ele mesmo. Dizer que nós fazemos parte do povo da aliança, significa que nós somos filhos de Deus. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. E nós somos filhos de Deus porque Ele nos escolheu. Nós não éramos melhores do que outros. Nós não merecíamos isso, mas Ele resolveu nos adotar e fazer-nos nascer dEle. A nossa filiação divina é uma questão da livre, soberana e misteriosa graça de Deus, como eu acabei de dizer. Você não merecia ser filho de Deus, mas Ele quis,
que você fosse. Terceiro, a fé como critério básico para a nossa filiação é um dom da graça. Nós aprendemos isso domingo passado. A fé é um dom de Deus. Quarto, a paternidade de Deus envolve o seu cuidado providente para com o seu povo. Como nós vimos, provisão, encorajamento, cuidado, disciplina. Como Paulo escreveu em Romanos 8, a certeza de que nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo. E por último, a nossa filiação implica em nossa responsabilidade de viver de modo digno do nosso Senhor e Pai. É bom saber que somos filhos de Deus, Ele é nosso Pai, amoroso, cuidadoso. Mas como você tem sido como filho? Você tem sido um filho obediente? Um filho que vive conforme a vontade do Pai? Um filho que ama o Pai? Irmãos, que Deus nos ajude. Vamos orar.